Os yogis, os siddhis, os místicos e os poderes psíquicos. Obviamente, no conceito atual, o nome yogi está totalmente profanado. Os yogis antigos místicos, eles buscavam despertar da consciência e o desenvolver dos poderes místicos parapsíquicos. A palavra siddhis, ela também vem da palavra perfeição, né? Uma dessas pessoas que dominou os siddhis, que dominou a perfeição, foi o Buda Siddhartha, né? Aquele que estava na busca da perfeição. Esse Buda Siddhartha Gautama, aquele que estava indo para a meta última, né? Os Uttamadicaris, aqueles que têm um nível espiritual mais elevado. Esses yogis antigos do passado, no primeiro momento da história, eles foram os canalizadores de uma ciência cósmica espiritual. Eles foram os canalizadores da sabedoria, tanto daquilo que existia dentro do cosmos, que é chamado de macrocosmos, e aí também dessa sabedoria que existe também no funcionamento do microcosmos. Esses yogis, eles conseguiram perceber as verdades cósmicas como elas são e chegaram num nível de percepção onde tinham contato com seres espirituais extraterrestres. Então, as literaturas mais antigas que tratam sobre o conceito do yoga, entre elas os Vedas, né, existe um diálogo muito profundo entre homens e semideuses, entre homens e demônios, entre homens e inteligências da natureza. E aí esses relatos históricos do passado demonstram que esses místicos, que essas pessoas que estavam em estado de conexão, eles tinham uma capacidade de canalizar informações do cosmos. Então, tipo um yogi mesmo de verdade seria um Chico Xavier, uma pessoa que tem o dom da psicometria e da psicografia, né? Um clarividente que tem um contato espiritual direto, em especial com o seu mentor, o seu guia. E aí nessas escolas relacionadas do yoga existe um procedimento chamado Guru Parampara, porque aquele conhecimento espiritual ele é passado de mestres para discípulos, né? E esse conhecimento espiritual é dito que ele é eterno. Ele não é um conhecimento que pertence a uma moda, ele não é um tipo de conhecimento que vai mudando ao longo do passar dos dias, dos meses e dos anos. E aí nesse Guru Parampara, nessa instrução dada de mestre a discípulos, existe ainda muitas instruções que são consideradas secretas, porque elas dão poderes sobre si mesmo e também dão poderes parapsíquico para que possa o ser humano, o yogi, dominar alguns fenômenos da natureza. E aí isso no mundo antigo, nessas literaturas védicas, vai se colocar esses yogis com capacidades de longevidade, viver 400, 500 ou até 1000 anos. Muitos desses yogis eram extremamente austeros, comiam somente a refeição que cabiam na palma de uma mão. Eles também gostavam de dedicar a sua energia sexual, a sua energia seminal através do celibato, que ficou conhecido como Brahmacharya, né? E eles faziam um trabalho, ou ainda fazem um trabalho espiritual com essa energia sexual, transmutando e sublimando essa energia, oferecendo o alento expirado ao alento inspirado, o alento inspirado ao alento expirado. Eles gostavam de fazer um movimento de reversão do transe dessa energia, puxando a energia através da respiração de baixo para cima, trazendo a energia sexual até vários chakras, né? E eles acreditavam que da energia sexual era gerado um poder parapsíquico, que alguns vão chamar de ojas, né? Outros vão falar que é OB, OD, enfim, existem vários símbolos sagrados falando desses canais energéticos que devem ser despertos a fim
de despertar um poder místico, que é o poder do Kundalini em especial, e eles acreditam que esse Kundalini ele passa subindo a nossa coluna dorsal através desses canais que eu já falei, que é o Ida, o Pingala e o Sushumna. E esses canais o yogi aprendia a dominar a corrente energética e canalizar essa corrente energética para desenvolver essas capacidades parapsíquicas. Então, se você imaginar que eles se conectavam com seres extraterrestres, eles tinham que ter uma clara evidência. Então, eles trabalhavam essa capacidade psíquica de perceber além do tempo e também dentro do espaço. Uma capacidade de percepção espacial, e nesse nível de percepção a vida se torna mais colorida e os fenômenos da natureza podem se expressar a nível de serem personagens, de serem inteligências. E aí a gente percebe que esses yogis também ouviam essas entidades, esses espíritos que eles denominavam de semideuses ou de demônios. E aí nesse contato espiritual direto, nessa percepção nítida e clara, através de um estado que eles denominavam de transe, um estado transitório, onde que o yogi ele conseguia entrar em outra dimensão, né? E ali nessa outra dimensão perceber como que essa dimensão é feita, como que ela é habitada, qual a qualidade de seres que habitavam essas dimensões. E aí esses yogis desenvolviam essas capacidades através do desenvolvimento dos chakras e eles chegavam a chamar esses poderes parapsíquicos de perfeição, pois acreditavam que quando esses poderes estavam bem desenvolvidos, as verdades se expressavam com melhor qualidade, com maior profundidade, né? E a partir dessa profundidade aumentava o nível de inteligência, o nível de compreensão, né? A ideia do yogi seria compreender as coisas como elas são, e através dessa percepção fina eles trouxeram conhecimentos onde que diziam que o universo era dividido em 9 dimensões, acreditando que nós estamos num nível de dimensão intermediária e abaixo de nós existem 9 infernos que depois ficaram desenhados pelo Dante Alighieri e também por uma literatura especial que é chamada Srimad Bhagavatam, um quinto canto, né? O Bhagavatam é uma literatura muito grande e no quinto canto o yogi sábio, místico, que canalizou um conhecimento vindo de um missionário intergaláctico chamado Narada Muni, né? Esse yogi que canalizou esse conhecimento chamava Sukadeva Goswami, e o Sukadeva Goswami ele relata sobre a realidade, as penitências e as durezas e as barbaridades em cada um desses universos, mostrando a consequência de cada tipo de karma, né? Então isso é uma reflexão muito antiga que há 5.000 anos ela já estava desenhada antropologicamente nessas civilizações antigas. E assim, os yogis no primeiro momento eles buscavam esse parapsiquismo, eles acreditavam que poderiam aprender com pessoas, mesmo que essas pessoas estivessem à distância, mesmo que essas pessoas já tivessem morridos. Então eles invocavam os mortos, entre esses mortos os guias e os mestres espirituais pertencentes a esse Parampará. Então os yogis sempre eram muito místicos, né? Eles invocavam, por exemplo, vem numa linha, que ela é uma linha Vedanta, né? Ela cultua o Veda e o Tantra, e aí nós somos ligados num Guru Parampará poderosíssimo. De tempos em tempos eu faço uma oferenda para esse Parampará, num ritual ancestral chamado de Agnihotra, e aí eu invoco 34 gerações de mestres e discípulos, desde Shankaracharya, né, desde Madhavacharya há 1.200 e poucos anos atrás, onde que alguns avatares restabeleceram o Guru Parampará, onde que eles formaram essa escola Vedanta, essa escola do Veda e do Tantra. Então é muito profundo. Nesse momento é como se eu estivesse acreditando que esses meus mestres, esses meus espíritos antepassados que me conectam até o Nirvana, que me conectam até Deus, que trouxeram uma sabedoria para mim perceber profundamente o meu Deus dentro de mim,
né? E aí nesse momento eu acredito que eles vão participar e realmente participam. Então é uma invocação de uma força espiritual, uma força extraordinária. Se você imaginar que nós cantamos mantras semelhantes a 34 gerações de mestres e discípulos, e esses mantras já estavam presentes no planeta Terra e outras linhas filosóficas já estavam reportando essa informação de altíssima qualidade, né? Eles acreditam que essa linha se une desde um momento passado, há 5.000 anos atrás, quando Krishna veio no planeta Terra. Então os yogis, eles têm essas crenças místicas e eles fazem um ritual chamado Guru Puja. Mesmo o Guru tendo morrido, eles adoram o Guru, cantando nomes, pranama, cantando mantras, acreditando que esses gurus, que esses mestres espirituais têm um poder de viajar no tempo e no espaço e vir à presença do ritual a ponto de nos instruir pessoalmente. Então os yogis acreditavam no mestre espiritual, num guia espiritual e buscavam ter contato com esse guia espiritual para que esse guia trouxesse instruções diretas sobre como proceder no tapete da existência, qual é o próximo passo. Esses yogis também tinham uma característica muito serviçais. Eles estavam servindo a Deus, servindo aos seres divinos ou aos seres demoníacos, porque essa é a realidade do yoga, né? O yoga, ele foi uma escola de conhecimento que cortava para os dois lados. Cortava no nível da magia branca e também no nível da magia negra. Era a escola da alta percepção e do domínio dos elementos sutis. Então esses yogis, eles também acreditavam que um dos poderes místicos, um desses siddhis, uma dessas perfeições seria dominar a natureza dos elementos, através de um domínio, uma manipulação de uma substância etérea, uma substância astral, uma substância plástica, parapsíquica. Então olha que interessante a ideia desses yogis. Eles acreditavam que com o poder parapsíquico, né, desenvolvendo essa energia que eles vão chamar de Shakti, né, desenvolvendo esse poder místico através da sublimação da energia sexual e outras austeridades como jejuns, orações constantes, algumas classes de penitências, mantras, respirações e várias práticas psíquicas e parapsíquicas para esse desenvolvimento desse poder místico. Eles acreditavam que chegavam num nível ao qual percebiam essa plasticidade, né? Esse mundo aonde que as vibrações passeiam no oculto, né? Vibrações sejam essas de wireless, vibração de Wi-Fi, vibração da rede telefônica, vibração relacionada com a energia elétrica, relacionada com as ondas de rádio. E aí esses yogis, eles acreditavam que eles conseguiam dominar esse mundo das vibrações e alterar vibrações de coisas, de pessoas, de fenômenos da natureza. Então eles acreditavam que eles eram capazes de dominar a mente alheia, por exemplo, ter um poder parapsíquico de entrar na mente da outra pessoa e influenciar a mente da outra pessoa através desse poder parapsíquico. Eles também acreditavam que tinham a capacidade de dominar alguns elementais da natureza, alma das plantas, né? Eles acreditavam que a planta, o corpo da planta é o corpo do elemental e para cada planta tem um elemental. E aí eles acreditavam que manipulando os elementais das plantas, eles teriam o poder de curar o enfermo ou então de adoecer o inimigo. E aí muitos rituais de magia, seja ela com plantas ou até mesmo com animais, eles acreditavam que eles conseguiam pegar o espírito do animal para ele mediante alguns pactos de sangue, comer coração, ou então mandar aquele espírito daquele animal fazer o bem ou fazer o mal longe, né? Estou falando aqui da escola da magia. Eu pertenço à magia branca, eu assumo a farda da loja branca, eu trabalho nesse propósito na minha vida, porém a escola corta para os dois lados,
Cada um em um momento vai ter que fazer a sua própria escolha, né? Eu escolhi o bem, defendo a bandeira do bem, e a minha escola eu trato só do bem. E aqui nós estamos falando de conhecimento. O conhecimento, ele é universal, ele é o que é. E essa expressão da magia negra dentro do mundo yoga, ela foi tão forte a ponto de muitos fazerem sacrifícios humanos, por exemplo, nos ritos de Kali, né, para adquirir alguns benefícios, alguns poderes místicos, e também para enfrentar inimigos. Eles faziam canibalismo, matavam seres humanos e ofereciam o sangue desses seres humanos para Kali, ofereciam a cabeça desses seres humanos para Kali, para que a Kali pudesse prejudicar algum inimigo ou então trazer algum desfrute para a vida. E esses povos antigos, eles eram yogis, os yogis Shaivas, os yogis shivaístas, né, adoradores de Shiva. No mundo antigo, eles não cortavam unha, não cortavam cabelo, eles ficavam buscando esse misticismo, essa conexão espiritual direta com Shiva, e aí eles não queriam morrer. Eles eram extremamente, ainda são, se chegar na Índia ainda tem muito yogi desse, eles são extremamente renunciados. Muitas vezes eles passam cinza de crânio humano com cocô de vaca no corpo. Olha só o nível da oferenda dos caras. E eles acreditam que quando o corpo deles está envolvido de cinza de crânio humano e de cocô de vaca, né? Esse cocô de vaca, ele não pode ter sido tocado no chão, por exemplo. Então, o cocô, ele tem que ser pegado ainda no ar. É mediante esse ritual, esses yogis cobertos por essas cinzas, né? Muitas vezes eles vão estar pelados ou só com uma tanguinha que eles chamam de gaucha, né? Aquela tanga dos yogis é a gaucha, é 2 panos, um amarra na cintura, um passa só para cobrir as vergonhas. E aí esses yogis, eles acreditam que nesse estado de consciência a morte não encontra com eles. Então eles podem manter uma longevidade de até 1000 anos. E aí tem esses mitos yógicos, eles gostam de fazer esses exercícios de respiração, trabalhar os chakras, trabalhar os kundalinis, e esses yogis shaivas também gostam de usar tridentes, né? O tridente na Índia, ele é chamado de Trishula, ele tem as 3 verdades, né? A verdade do mundo infernal, a verdade do mundo intermediário e a verdade do mundo espiritual. Esses shivaístas gostam de passar uma argila do Ganges em alguns pontos do corpo, né? São 11 pontos grosseiros, 7 deles relacionados aos chakras, 4 deles relacionados aqui aos braços. E aí esses pontos místicos, né, untados por essas tílacas, cada vez que eles passam essa tílaca no corpo, eles cantam um mantra de fechamento. E aí os yogis shivaístas, eles passam 3 listras, né, na tílaca, também representando essa verdade dos 3 mundos. E os casados colocam um pontinho vermelho, também de uma preparação especial assim, no ponto da testa, também consagrando uma linha espiritual Shaiva, uma linha lunar, né, que adora a lua, igual os Exu aqui. Esses povos iógicos, eles gostam de ficar à noite em volta da fogueira, fazendo os seus rituais e buscando esse desenvolvimento psíquico. Eles adoram fazer essas festas de invocação de espírito nos cemitérios, porque eles acreditavam que eles conseguiam dominar essa legião de desencarnado, e aí eles gostavam de ter essas almas sob o seu comando e sob o seu controle, para sempre que eles precisassem de fazer, seja o bem ou seja o mal, ele mandasse essas almas ir lá executar o feito. Então uma das formas desses yogis shaivas, desses shivaístas, adquirirem esses poderes místicos era também dominando essas entidades desencarnadas, né? Ciência essa como as dos pais de santos. Os pais de santos também têm esse domínio sobre os desencarnados e conseguem carregar consigo uma escola, né? Eles são um centro de instrução, eles são tão magnéticos, eles têm tantos poderes psíquicos que eles conseguem atrair as entidades até eles, e essas entidades chegam a se confundir com eles, e eles, dominando essas entidades, tudo que eles querem, as entidades fazem no mundo astral. Isso eram os yogis do passado, né? E os shaivas,
eles que trouxeram a ciência dos chakras, ao qual muitos falam sobre os chakras. Eu tenho um curso maravilhoso presencial, aonde tem ela é semipresencial, uma parte ela é didática, online, digital, e uma outra parte a gente senta para aprender mais que 40 práticas secretas dos chakras, né? Não é a questão só da historinha do conceito. O conceito ele é muito importante, mas nesse momento tem que ter uma prática tete a tete, olho no olho. Esse conceito durante muito tempo ele foi secreto e não é fácil passar a sutileza, né, dos detalhes do funcionamento e desse desenvolvimento parapsíquico. Então é necessário uma constância muito forte na prática para ter essa percepção sutil, e para que esses chakras, esses poderes também se despertem, é necessário que a pessoa, o aspirante ao yoga, ele pratique constantemente durante um período longo. E aí esses yogis místicos shaivaístas, eles gostavam de viajar no tempo e no espaço. Eles acreditavam ter esses siddhis, esses poderes psíquicos de sair do corpo através da mente, através do mundo astral, e viajar nesse mundo astral na velocidade da luz, né? Viajar no tempo e no espaço, ir a longínquos locais para fazer pesquisas, para dominar as mentes, dominar os fenômenos, influenciar as pessoas. Então esses yogis, eles buscavam esses dons, eles buscavam esses dotes. Isso é um estudo muito fino, isso é um estudo transcendental. Eles também gostavam de sair do corpo para ir ao mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos ter contato com anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, demônios, querubins, serafins e vários arquidemônios e várias outras hierarquias abismais. E ali eles acreditavam que tinham um contato direto com essas verdades, né? As verdades das outras dimensões. A ciência do yoga ela é muito fina, ela é muito profunda, né? Tem essa outra parte da ciência do yoga, onde que eles vão falar que é a perfeição da yoga. Quando o yogi buscava perceber Deus dentro de si mesmo, que é essa brincadeira do Atma Vidya, né? Esses yogis eram muito devotados, então eles eram denominados como Bhakti Yoga, né? A yoga do amor devocional, e através desse amor devocional, alguns místicos acreditam e acreditavam que encontrava com Deus dentro de si, dentro do coração, com o seu próprio Atma, com a sua raiz interior, com a sua beleza mais íntima, ter um contato direto com a sua verdadeira realidade, que está além dessa imagem, dessa forma, desse tempo e desse espaço, aquilo que é eterno, aquilo que é imortal. E essa classe de yoga buscava desenvolver a misericórdia, a benevolência, e eles acreditavam que isso era a perfeição da yoga, pois através desse dom místico, através dessa capacidade, eles podiam até se fundir com esse Deus interior e viver assim uma maravilha, né? Viver uma interação, uma integração de uma parte com o todo. E isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é fantástico, vale muito a pena ser vivido, vale muito a pena buscar, e eles acreditavam que essa era a meta última da vida, né? É se fundir com o seu Deus interno. E esses yogis, eles gostavam de ir mais além, pois eles acreditavam que esse Atman, esse Deus interno, ele poderia ser incorporado aqui nessa matéria, como se a divindade tivesse aqui no presente, assim como o Yogi Buda Maitreya, que vem dessa época, assim como o Yogi Buda Kapila Deva, que é o senhor de Kapila Vasto, né, esse reino que hoje é o Nepal, que foi o local onde que o Buda Siddhartha Gautama nasceu. E assim, essas linhas do yoga, elas eram sofisticadas, né? Imagina incorporar o ser aqui, agora, no estado de presença, e trazer esse espírito para um trabalho espiritual e expressar esse ser na matéria. E esses yogis acreditavam que quando eles conseguissem fazer essa façanha de incorporar o próprio Deus interior, eles acreditavam que eles chegavam num grau de maestria, né? A divindade estaria encarnada como se fosse um semideus com vários poderes místicos, parapsíquicos, com vários encantos, várias capacidades de movimentar essas ciências de outra dimensão e também trazer uma sabedoria de todas as vidas, né? Que seria
tipo trazer o conhecimento da essência da sua eternidade. Imagina você incorporar a sua eternidade, a sabedoria que você viveu em todo esse tempo e espaço da existência da sua alma, e você está com ela aqui presente no agora. Então esses yogis eram muito místicos. Tem um relato de um Bhakti Yoga chamado Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada, que é um dos difundores dos Hare Krishna, né? Ele difunde a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ele conta que ele tinha um amigo yogi na infância, e no aniversário dele, o amigo dele perguntou para ele: Prabhupada, o que você quer? E o Prabhupada disse: eu quero uma romã. E aí, lá do Himalaia, o Prabhupada estava no outro lugar, nada a ver. E aí esse yogi deu uma volta em torno da casa e voltou com a romã, e o gelo ainda estava derretendo na folha. Então esses yogis eram os místicos do passado, né? Eles conseguiam levar o seu corpo para outra dimensão e viajar com o seu corpo para outros locais, né? Levando o corpo para o mundo da mente, elevando a vibração a um nível tão sutil que eles acreditavam que esse yogi poderia até flutuar, até voar. E aí tem muitas histórias que os yogis, às vezes, eles estavam lá em cima da montanha, e aí no ritual chamado de Kumbh Mela, onde que as águas subiam e o rio Ganges, o Sarasvati e o Jamuna se encontravam num único ponto, alguns yogis vinham do alto da montanha, assim, ó, como um ponto de luz, e chegavam na terra. Na hora que eles chegavam na terra, eles manifestavam o corpo físico, tal poder místico desses seres. Alguns acreditavam que também nos festivais do Kumbh Mela, alguns yogis saíam de dentro do Ganges, ficavam lá meditando 4 anos dentro da água, e aí se manifestavam, né, nesse momento. Então o mito dos verdadeiros yogis é um mito muito profundo, né? Nós temos que ver isso como mitologia, pois isso não acontece na prática hoje com grande facilidade. Mas há pouco tempo atrás, o Discovery Channel fez um estudo de um indiano. Esse indiano, ele não comia. E aí o Discovery colocou ele numa sala, e ele ficou lá nessa sala durante vários dias, né, os dias suficientes para uma pessoa que não come, não bebe morrer. E aí ficaram filmando essa pessoa 24 horas incessantemente, ele fazendo todas as práticas dele, e ele realmente não comia. Ele dizia que ele recebeu uma bênção do senhor Shiva, ele era shivaísta, e aí o senhor Shiva veio e deu para ele uma bênção, e aí do céu da boca dele saía uma gosma, e essa gosma do céu da boca dele nutria o corpo desse yogi. Teve um outro yogi extremamente místico, ficou chamado como Siddhi Sai Baba. Siddhi Sai Baba manifestava muitas cinzas, muitas coisas. E aí ele reencarna na forma de Satya Sai Baba, né? Satya Sai Baba, se eu não me engano, ele desencarna em 2012, 2013, então é alguma data assim, vale a pena fazer uma pesquisa. E o senhor Satya Sai Baba, ele manifestava cinzas. Essas cinzas eles chamavam de Vibhuti, né? Pois eram cinzas de misericórdia, representando um pouco talvez da morte do ego, entre outras coisas mais. Mas o Sai Baba manifestava muita cinza. E ele também manifestava o Lingam, que era um ovo de ouro, né? Então ele vomitava ovos de ouro, manifestava correntes, anéis de ouros e coisas muito preciosas. Tem até um relato do espírita brasileiro Divaldo Franco, contando sobre a sua viagem e o seu encontro com o Satya Sai Baba. Está no YouTube, vale a pena pesquisar demais, porque o Divaldo é uma pessoa muito séria, muito sóbria e não tem compromisso com a mentira. O que o Divaldo tem feito aqui no planeta Terra está bem dentro da verdade. Uma pessoa que ela está com uma retidão muito linda e vale 1000 salvas de palmas, né? E aí o Divaldo vai relatar um pouco da presença desse yogi místico, né, essa encarnação de Siddhi Sai Baba. E aí muitas coisas legais lá para fazer. E esses yogis acreditavam-se que eles tinham um contato espiritual direto com Deus, a ponto de manifestar Deus no nível do Satya Sai Baba, né? Acreditavam que ele era o próprio Bhagavan, era o próprio Krishna, o próprio Cristo encarnado, né? O próprio ser espiritual supremo se manifestando aqui na matéria numa forma de um indiano, né? Porque ele teve um nascimento e teve uma morte. Tudo que nasce aqui nesse planeta também tem que morrer. Então essa escola antiga é a escola do yoga, né? Os yogis, eles buscavam sim
ouvir a mente das outras pessoas, tentar sentir o que estava acontecendo do éter, conseguir ver uma pessoa a longa distância, ver o que aquela pessoa está passando pela vida, conseguir influenciar a experiência daquela pessoa, né? E isso era chamado de poderes místicos, que também nós ficamos chamando aqui de siddhis, né? Então vale muito a pena entender um pouco mais sobre a essência dessa escola e, felizmente ou infelizmente, por algo do destino, hoje a escola do yoga ela tá sendo um pouco difundida de uma forma equivocada, distante da tradição do passado. As pessoas estão concentradas em posturas físicas, psicofísicas, né? E tem um pouquinho das práticas antigas arcaicas, porém é importante entender que esse mundo das posturas, ele é recente, ele tem uma média de 170, 180 anos só. Os yogis do passado, esses místicos, realizavam outras práticas muito focadas com Kundalini, respiração, chakras, psiquismo e outras questões místicas através das austeridades, dos jejuns, das penitências, como eu já disse antes. Então, meus amados do meu coração, eu acho que o que eu tenho para falar de yoga hoje é isso. É bom traduzir que yoga é conexão, o yogi é o conectado, e essa conexão, que ela seja cada vez mais profunda na sua vida e que você desenvolva no seu coração o desejo de querer ir mais além do mais além, e mais profundo do mais profundo, a nível de você encontrar a sua alma dentro de si mesmo, que você seja um yogi da sabedoria, um yogi do conhecimento, e adquira essa capacidade, né, que vem da tromba do Ganesha dentro do mito, que a tromba do Ganesha é chamada de Viveka, né? Viveka, ela vai retirando os obstáculos do caminho e trazendo discernimento. Então nós temos que ser um yogi a nível de um discernimento para discernirmos cada uma das nossas camadas psíquicas e também dominarmos a nós mesmos, dominarmos os nossos sentidos, né? E algumas classes de yoga, eles ofereciam todos os frutos dos sentidos para Deus, para não caírem no pecado. Então coisas simples como as oferendas que os yogis faziam, né? Esses yogis, eles iam comer, eles faziam dessa comida uma oferenda para Deus e acreditavam que Deus ia descer através desse ato de serviço, né? Através desse seva. E aí eles fazendo essa prece ao divino, ao absoluto, eles eliminariam os seus karmas, pois eles estavam fazendo tudo para Deus. Então essa é uma classe também de yogi, os yogis mais devocionais. E aí os yogis têm muitas coisas exóticas dentro dessas oferendas, pois eles oferecem comidas no altar, comidas no ritual, comida no sacrifício, assim como na tradição brasileira da Umbanda e do Candomblé, né? O Candomblé, que faz parte de um resgate da cultura africana, assim como nos ritos antigos xamânicos, os ritos tribais, né, desses povos ancestrais que faziam sacrifícios de sangue, entre outras coisas mais, frutos, grãos, legumes para Deus. Então também tem essas classes, né? Os yogis estão sempre fazendo os seus rituais, os seus sacrifícios, cantando Japamala, fazendo orações constantes, aumentando a vibração do corpo através de mantras, né? Firmando a mente totalmente no aqui e agora, dominando essa ciência dos 5 sentidos. E aí, através dessa autopercepção, acreditam que tem essa percepção do universo, pois, como dizia Tales de Mileto, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Seja um yogi, seja um conectado, conecte com sua natureza espiritual, e a sua natureza espiritual é a sua verdadeira realidade. Porém, infelizmente, a nossa alma ela perdeu a sua verdadeira realidade e agora ela está vivendo nessa ilusão da vida, nessa maia, né? E ela acredita que essas coisas espirituais muitas vezes não são verdades, né? Sendo que na verdade são. Porém, atualmente nós não temos essa concentração e não estamos buscando desenvolver esse poder parapsíquico para percebê-las com clareza. Então a humanidade está passando por esse momento como um todo. Perfeito? Busque se conectar com si mesmo, porque a sua natureza é mística e transcendental. Lembra que a vaca come capim e dá leite. Fechou? Amor no coração, tamo junto sempre.